Vamos botar já essa aqui, a figura falando em pessoas estranhas, que é o Merval. Vamos ouvir aqui o nosso querido Eu Merval. acho que a preocupação do Lula com a perda da popularidade está fazendo com que ele comece a verbalizar uma política populista em busca dessa aprovação perdida. E acho que essa questão de dizer eu não vou ajudar o mercado é um monstro que só quer saber de ganhar, eu vou procurar o povo, vou defender o povo, é uma visão equivocada do que seja o capitalismo. O capitalismo, teoricamente, leva resultados para a população. Você não pode querer resultados imediatos, mas o capitalismo tem um histórico de retirada de pessoas da pobreza nas últimas décadas é muito importante. Então, a visão de que a Petrobras, ao distribuir dividendos, está tirando dinheiro do povo, é uma visão completamente equivocada, inclusive porque esse dinheiro não pode ir para os investimentos. Então, é uma decisão só populista, não é uma decisão que vai levar dinheiro para algum investimento que vai trazer benefícios para o povo. Eu acho que foi uma decisão errada, simplesmente errada. Não vejo na prática por que fazer isso e criar essa confusão toda e perder tanto valor da empresa por uma decisão que não tem consequência a não ser desvalorizar a empresa. Quem está desvalorizando a empresa é a Globo. E o Merval, como porta-voz dos Marinho, está fazendo esse papel sujo, que é a especialidade dele, de tentar demonizar o Lula, tentar demonizar a Petrobras e o papel social da Petrobras. É evidente que a Petrobras, como empresa brasileira, desde que o Getúlio Vargas fundou, ela tem, sim, uma responsabilidade por combater, sim, a pobreza no Brasil com investimentos que ele disse que não tem, mas é evidente que tem. A Petrobras é uma empresa que tem que dar orgulho para os brasileiros e tem que devolver para os brasileiros o lucro que ela tem. A Petrobras teve o maior lucro entre as petrolíferas. Isso, claro que foi tirado de qualquer reflexão feita por essa turma toda, porque eles respondem ao mercado. Então, tem que ter dividendos para os acionistas, e entre os acionistas estão, evidentemente, os marinhos também, e o pessoal da Globo. É uma visão religiosa, neoliberal como dogma, como uma visão de mundo profundamente egoísta, injusta e estúpida. O Merval diz aí, nessa pataquada, nessa completa sucessão de imbecilidades, que o capitalismo tem um histórico de retirada de pessoas da pobreza nas últimas décadas muito importante. Segundo o FMI, vamos lá, os 10 países mais pobres do mundo são Burundi, capitalista, Sudão do Sul, capitalista, Somália, capitalista, Malawi, capitalista, República Centro-Africana, capitalista, República Democrática do Congo, capitalista, Moçambique, Níger, Libéria e Chad. São os 10 países mais pobres do mundo. Nenhum deles é socialista. A China não está aqui, por que será? Cuba não está aqui. Então, onde é que está esse histórico do capitalismo? Tirar as pessoas da pobreza está na cabeça do Merval. E nessa hora ele fala qualquer merda, inclusive essa loucura aí. Onde é que o capitalismo não provocou desgraça e tragédia? Tem que ser combatido, tem que ser, de preferência, tirado. Se não for possível, é necessário, e foi assim que aconteceu no mundo desenvolvido, especialmente da Segunda Guerra para cá, com a ameaça soviética, com a cortina de ferro,
e aquela divisão do mundo daquela maneira entre o bloco socialista e o bloco capitalista, os países ali que exploravam as pessoas e que mataram as pessoas ao longo de décadas, né, de séculos, foram obrigados a fazer reformas por causa da pressão, exatamente, né, de ou o capitalismo se reformava com o quê? Com a pressão do socialismo. E aí se inventaram os estados de bem-estar social. Foi assim na Inglaterra, foi assim na França, na Europa civilizada, vamos dizer assim. Com exceção, né, do que o Merval deve achar que é um modelo, que é aquela merda dos Estados Unidos, em que as pessoas morrem em hospitais porque não tem dinheiro para pagar uma aspirina, que não tem dinheiro para pagar um tratamento para um braço quebrado. E aí o sujeito vai lá e é jogado na rua. É assim que funciona. Ou, como disse aquele Rafinha Bastos, que está tentando a carreira lá nos Estados Unidos, que é o ego da pessoa, como comediante de stand-up. Estava impressionado com a quantidade de impostos que tem lá nos Estados Unidos. Aqui é pau imposto o tempo todo, né? Porque é uma noção que a gente adquiriu através de porta-vozes do mercado, como o Merval Pereira. Nos Estados Unidos, né, vou dizer, a pátria de adoção do Merval como modelo de democracia, eles estão às portas de ter um fascista que vai provocar uma guerra civil, anota o que eu estou falando, nos Estados Unidos, se chama Donald Trump, e num país que cobra, sim, impostos, e ainda assim, tem uma taxa de desigualdade criminosa. Criminosa. Esse é o Merval Pereira, ídolo do Viário, por causa do bigode dele. Me chama a atenção também, como ele está com a vozinha mais assim, mequetrefe, mais esquisitinho, de um homem que está lá avançado em anos. Nada contra. O problema não é esse. O problema é envelhecer na cabeça com esse grau de delinquência. O homem que é presidente da ABL, né, que deveria ali, pelo menos, ter um escritor, ter um jornalista medíocre, um cara que, assim, tem um domínio da língua que é muito, vamos dizer, não vou dizer burro, mas nunca se lê e fala assim, pelo menos no estilo, se comunica de uma maneira complicada, articula as palavras desse jeito, que ele parece que tomou um litro de Rivotril, e o resultado é esse animal falando sobre isso, com esse pacote de mentiras sobre capitalismo, para atacar a Petrobras e o papel da Petrobras. O Lula não tem que deixar a Petrobras entregue a si própria. É evidente que o governo tem a obrigação de entrar ali, intervir para impedir que, num país que já tem aí uma inflação, tem aumento da gasolina para agradar o quê? Para agradar exatamente gente como o Merval e gente como os Faria Limers que gostam desse sujeito aí.